No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia, boa semana para todo mundo que acompanha o Minuto da Unicidade. Hoje é segunda-feira, 12 de abril de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado a todos que participaram do programa no sábado, né? Fizemos aqui um Minuto da Unicidade especial, ouvindo alguns irmãos, depoimentos, todos eles muito importantes. Eu só queria fazer uma pequena correção. No primeiro áudio, para você acompanhar, você que acompanha aí no YouTube, né, o vídeo anterior, eu falo irmão Rodrigo, não é irmão Rodrigo, irmão Igor, de Minas Gerais, ouvinte assíduo aqui, sempre participa, sempre fala comigo, a gente sempre conversa um pouco sobre as questões do reino. Tá certo, irmão Igor? Feita a correção, vamos falar do tema de hoje, que eu trago uma parábola que nós devemos atentar para ela. Está lá em Mateus capítulo 13, verso 44, que diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Veja que interessante, para poder ele ter direito legal àquela propriedade, aquele tesouro, porque aquele tesouro está num terreno. Então ele simplesmente poderia pegar o tesouro, achou no terreno e ir embora com aquele. Mas o Senhor faz questão de ilustrar a parábola dizendo que ele esconde novamente o tesouro e compra aquela propriedade. Que interessante, mas ele, para comprar aquela propriedade, ele tem que vender tudo o que tem para comprar aquela propriedade. Esse vender tudo o que tem, isso é muito deturpado hoje em dia pelos religiosos, pelos cães gulosos, né? Muito deturpada essa palavra, muito torcida. Isso não encaixa na visão de reino estabelecida pelo Cristo, no reino dos céus que o Senhor Jesus veio estabelecer. Na verdade, aqui o foco é a ação daquele homem, porque encontrou um tesouro tão precioso, que ele vende tudo que tem. Essa parábola destaca o caráter honesto daquela pessoa, desse homem, para ter direito legal àquela propriedade. Você está entendendo? Quer dizer, a questão de esconder tesouro, a gente precisa entender essa parábola da seguinte forma, né? Aquela cultura, a gente sempre fala aqui no Minuto da Unicidade, né? Que esse era um costume comum. Antigamente não tinha banco, né? Você precisa entender isso, não tinha banco. Então, os pais, os patriarcas, tinham algumas famílias tinham esse costume de se precaver, né? Escondia, bem escondido, e não falava para ninguém. Ele não falava para ninguém, escondeu lá o terreno, o tesouro, pois se tratava, né, daquela questão para se precaver. Só que acontecia que em muitos casos esses homens morriam, e quando ele morria tinha um problema, porque ninguém sabia onde ele escondeu, e aí isso acontecia naquela época, né? Inclusive esses dias eu estava vendo uma matéria de que havia uma lei nos Estados Unidos no início do século passado que não podia mais ter bebida alcoólica. Pessoas bebida alcoólica, quem fosse pego com bebida alcoólica era preso, enfim. E muitos esconderam garrafas de uísque nas paredes daquelas casas de madeira, que foi achada recentemente. Os caras morreram e ninguém sabia onde os caras esconderam aquela uísque, vale milhões. O cara que comprou, as pessoas que compraram aquelas casas em determinada região, estavam com milhões. Mas voltando aqui à parábola, né? Nessa parábola o tesouro escondido por um homem, né? O Senhor Jesus faz questão de mostrar que esse tesouro é o reino dos céus, que é o próprio Cristo. Porque ele veio estabelecer, ele é o rei, é o reino dele próprio, é o grande rei que veio nos anunciar esse reino, estabelecendo esse reino.
o Jesus é a própria personificação do reino dos céus. Quer dizer, quando você conhece que é esse tesouro escondido de muitas pessoas, é o tesouro que eu falo no livro que nós escrevemos, temos um paradoxo, porque quanto mais se prega Cristo pelo mundo, menos se conhece da pessoa dele. De certa forma, eu até falava com a minha esposa esses dias, falando do Éden, falando do fruto do Éden, do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo. O caminho, os querubins foram colocados justamente para dificultar a entrada do homem pecaminoso. Você está entendendo? Os querubins, aí a questão do Gênesis, eu levo para o lado alegórico, algumas questões do Gênesis foram alegóricas, tá? Principalmente os frutos, não são frutos literais, é fruto alegórico, não sei se, vamos dizer assim, para fazer me entender, é uma alegoria, ou seja, é como se fosse uma parábola dessa aqui. Então, o Cristo é o próprio tesouro, e aquele que encontra, aquele que conhece a Cristo, tem a vida eterna. Ele está escondido para todos aqueles que estão cegos espiritualmente. Ninguém consegue contemplar, entender sua maravilhosa palavra de salvação, sua graça, sua unicidade. Quer dizer, o mundo jaz no maligno, como diz. Então o mundo não conhece. O sistema religioso jamais vai conhecer o Cristo. Então houve aquela surpresa daquele homem quando encontrou. Quando você encontra a mensagem da unicidade, você entende, olha, realmente o batismo é em nome do Senhor Jesus. Realmente Jesus não cai como se fosse uma escama dos seus olhos. Você passa a se alegrar por saber quem é o Senhor Jesus. Já parou para analisar? Que alegria, com alegria, você quer compartilhar com todo mundo? É o que nós chamamos de primeiro amor. Você passa a entender o real valor a mensagem da unicidade. E aí o Senhor Jesus disse que quando aquele homem encontrou aquele tesouro, ele começou a se desfazer, a negociar de tudo aquilo que ele tinha, para somar o valor certo, para comprar aquela propriedade, e aí ter direito ao tesouro, a toda aquela riqueza que estava escondida de todo mundo. E aí, para você entender essa palavra, a atitude daquele homem, talvez você me fale assim, mas eu não tenho nada para vender. Sim, tem muitas coisas, muitos tesouros, tem muita riqueza sua pessoal que você não abre mão. E precisa vender isso aí. Precisa negociar isso aí, precisa desfazer disso aí, para você entender, para você compreender, para você entrar de fato no reino dos céus, tomar posse desse tesouro, você tem que começar a vender aquilo que de repente te atrapalha de adquirir algo muito mais excelente. É orgulho, é pecado, é soberba, que talvez você tenha que começar a vender isso, a se desfazer disso, dos seus tesouros pessoais, família, instituição, denominação, status, começar a vender isso tudo, começar a desfazer disso tudo para alcançar algo muito mais excelente. Se é que você me entende, esse é o cerne desta parábola. Muitas pessoas deixam de adquirir o reino dos céus, a sua entrada no reino dos céus, porque tem o diabo do ego falando mais alto em seu coração. Muitas pessoas não entendem a mensagem da unicidade e não conhecem, não renuncia a sua carne, não renuncia o seu eu. Quando nós encontramos o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, temos que encontrar nele com alegria, guardar em nosso coração. É um tesouro incalculável, meus irmãos. É precioso quando alguém conhece o Senhor Jesus Cristo, o grande tesouro. E você que
acompanha o Minuto da Unicidade, que de repente deixou de lado. Tem gente que vai embora, abandona a mensagem da unicidade. Estou falando às vezes de pastores, de ministros, que abandonam a mensagem da unicidade, que jogam a toalha com relação à mensagem da unicidade. É uma crítica, irmão, mas é uma crítica com amor, porque nós largamos fáceis a pregação da mensagem, julgamos não necessário. Nós vamos pegar esboços aí e falar de temas. Claro, a igreja precisa de outros temas, os irmãos precisam de ouvir outros tipos de ensinamentos, sim, mas sem abrir mão desse principal. Nós não podemos ignorar esse tesouro, deixar o terreno e ficar com... Olha o que esse homem fez, a inteligência desse homem da parábola, o caráter dele. Foi ali, comprou, fez o que era certo. O caráter dele levou a ele fazer o que era certo para adquirir a propriedade. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você uma boa semana. Cuide do seu tesouro. Vende o que for preciso. Desfaça de qualquer outra riqueza, de tudo aquilo que te atrapalha de adquirir esse tesouro. E amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que acompanha pela internet, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Você que acompanha no WhatsApp, compartilhe a mensagem, compartilhe a fé. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Até amanhã. Minuto da Unicidade.